Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí na nossa ministração da Palavra de Deus no campo de batalha espiritual, amém? Mas antes de nós de entrarmos no nosso assunto, vamos fazer a nossa oração, queridos. Vamos lá? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade, Pai. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, derrama da tua bênção, da tua graça sobre as suas vidas. Eu quero repreender toda retaliação, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, e pedir que o Senhor age, meu Deus, que o Senhor orienta-os, que o Senhor trabalhe a favor dos teus filhos, com bênção e com vitória, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então, estamos aí neste campo de batalha espiritual, aprendendo, coisas maravilhosas da palavra de Deus, aprendendo de uma maneira mais simples, sem muita burocracia. Querido, nós vamos entrar então numa leitura da palavra, vamos falar hoje sobre os poderes demoníacos em ação nos tempos bíblicos e também vamos abordar nos tempos atuais e no tempo da igreja que ocorreram. Mas vamos meditar em Josué capítulo 6, versículo 18. Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí, põe teu dedinho santo aí, vai compartilhando, vai se inscrever neste canal. Peço sempre a bênção de Deus sobre as vossas vidas, cada um de vocês que são parte da família Templo de Louvor, da família Psicanálise Cristocêntrica, que Deus possa te abençoar. Não se esquecendo, vai no cantinho da tela aí, tem o nosso Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha nas nossas postagens lá, caso queira uma consulta ali, conversar conosco, manda uma mensagem no WhatsApp, estaremos aí conversando em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos então fazer a leitura, que nos diz assim: quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de a terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, o ouro, tecidos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Querido, veja bem, o que nós vamos entender aqui sobre alguns objetos consagrados, ao Senhor, também objetos consagrados ao inimigo. Quando Israel estava no deserto, Deus então no capítulo 6 ali, Deus já falou com Josué que Deus ia dar terra para Josué. E a primeira cidade a conquistar para ele seria Jericó. Então Jericó era a primeira cidade que eles já iam conquistando no nome do Senhor. Deus já ia na frente, já determinando vitória para este povo. Porém, Deus falou para o povo, deixou bem claro, olha, tudo que estiver lá seja consagrado ao Senhor, porque tudo ali é maldito. Então seja consagrado para o templo do Senhor. E nenhum de vocês vai pegar aquilo que é consagrado. A partir do momento que vocês pegarem o que é consagrado, virão maldição sobre a vossa tribo e a vossa família. Então o que nós vamos entender? Nos diz o texto, quando você segue a leitura, a sequência da leitura, eles tomaram Jericó, porém um dos soldados viram ali uma capa egípcia, viu ali ouro, e este homem então levou para a sua tenda. Por que levou? Ele quebrou um regulamento que Deus falou. Ele quebrou o regulamento. Tudo que estava naquela cidade era maldito. E Deus iria abençoar o povo. Claro que o soldado tinha direito do espojo de guerra, mas não era aquele momento. A primeira parte ali, a primeira conquista, tudo teria que ser entregue ao Senhor. Então Deus prometeu uma terra para a nação de Israel ao entrar na terra primitiva. Deus prometeu. E coisa que precisava Israel precisava fazer, era apenas obedecer ao Senhor. E entregar a Deus aquilo que era determinado para o próprio Deus. Daí, as próximas cidades, eles iriam obter várias conquistas, seriam deles, por direito. Mas, primeiramente, é para o Senhor. Então, a maldição, ela foi liberada. Foi liberada. Então, Acã, ele escondeu e quando, ao perceber, a ira de Deus se levantou contra o acampamento de Israel.
contra o acampamento de Israel. Por que se levantou contra o acampamento de Israel? Pelo fato de Acã ter pegado essas coisas consagradas e escondido na sua tenda. Ele trouxe em risco a nação de Israel, que estava no deserto ali no acampamento, trouxe em risco a sua família. Isso o prejudicou terrivelmente. Então, para os hebreus, a maldição proferida era enviada com um propósito e com forças espiritual. Então, essa maldição ela vinha com força de destruição. Ou seja, ela tinha vida. Ela tinha vida. Então, eles eram conscientes, os soldados estavam conscientes. Estavam conscientes. Alguns podem falar, não, mas ele pegou inocentemente. Não, não foi inocentemente. Ele pegou escondido, não era para fazer isso. Depois ele escondeu dentro da sua tenda. Então o que acontece? O que Deus fala, deixa bem claro, quanto a vocês cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Tá? Então o que acontece para a nossa vida de hoje? Nós temos que entender, existem coisas que é para Deus, é de Deus. Não mexa nas coisas que é para Deus. Não mexa. É de Deus. Mas entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, não mexa. Tá? E existem mistérios, que esses mistérios só Deus sabe explicar e nós conseguimos entender dentro do contexto da sua palavra. Então não mexa. O que é para Deus, não mexa nas coisas de Deus. Cedo ou mais tarde, maldição virá. Há uma sentença que virá sobre a pessoa que assim fizer. No sentido espiritual, até objetos que não pertencem a Deus, objeto de ocultismo, né? Quantas pessoas trazem para dentro da sua casa objetos que não devem trazer? Quantas pessoas trazem? Objetos que sabe que é consagrado ao maligno, sabe que é consagrado ao diabo, mas querem trazer para dentro das suas casas. E isso torna-se uma maldição. Aí começam as coisas a dar errado, as finanças começam a atrasar, começa a surgir a enfermidade, começa muitas das vezes a pessoa ver vulto na sua casa, começa a ter pesadelos. Então são vários fatores. Existe uma atmosfera espiritual que é real. Nós não temos um entendimento totalmente mais profundo, mas o que nós temos, o que a Bíblia nos apresenta. Mas o mundo espiritual, ele é real. Temos que tomar cuidado. Então o que Deus fala aqui? Para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornaria maldito o arraial de Israel, né? E trariam confusão a ele. Então Acã, ele foi consciente que ele ia trazer maldição sobre Israel, ia trazer maldição sobre a sua família. E nós entendemos a situação que acontece. Querido, nós temos que tomar cuidado. Cuidado para não colocar a nossa família em risco. Existem maldições que são liberadas, existem maldições que o próprio Deus determina. Por esse motivo, quem vai trabalhar no campo de batalha espiritual ou viver no campo de batalha espiritual tem que saber antes de querer orar para uma pessoa. De repente é o próprio Deus que liberou a maldição sobre esta pessoa e aí você vai entrar em briga com Deus. Tem que ter total vigilância sobre isso. Eu, antes de fazer uma oração por alguém ou de libertação por uma pessoa, eu procuro saber a história desta pessoa. Eu não entro numa barca furada. Eu não vou caçar confusão com Deus. Não sou maluco da cabeça. Então muitas pessoas entram no campo de batalha espiritual, vai fazendo campanha de libertação e sem saber a causa, ou sem saber por que a pessoa está debaixo de uma maldição. Então pode ser que o próprio Deus liberou sobre a vida dela. Lembra que eu já falei esta palavra, que Deus, ele amaldiçoa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração daqueles que lhe desobedecem. E abençoa até 1000 gerações daquele que ama e guarda os seus mandamentos. Então a pessoa que desobedece a Deus, vive na sua desobediência, não quer obedecer, anda erradamente, há uma maldição que já foi liberada sobre a vida dela.
e aí a pessoa vai entrar numa briga, então você tem que entender muito bem isso. Tem que entender. Nós vamos seguir o processo dessa ministração, mas vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua graça, meu Pai, nos dá sabedoria para nós não pegarmos nada que é consagrado ao Senhor, não pegarmos objetos consagrados ao diabo, nem tampouco trazer para nossas casas, mas que nós possamos estar debaixo da obediência da tua palavra, Senhor. Guarda os teus filhos, guarda a tua igreja, livra cada um. Eu peço sobre eles a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva, compartilha. Vai no cantinho da tela, ó, no cantinho da tela ali tem um QR Code, o nosso Terapiando no Caminho. Vai lá, dá uma olhadinha nas nossas postagens, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe.